Sejam bem-vindos, esse é o nosso quarto encontro da comunidade Yandesk e hoje nós vamos falar como organizar o financeiro do escritório. Para quem não conhece, o nosso Yandesk é a plataforma criada de projetista para projetista, onde você pode transformar todas as etapas da gestão do seu escritório de projetos, seja financeiro, seja orçamentos, seja a parte de planejamento de tarefas, seja o controle de horas da sua equipe, envio de arquivos e muito mais. E hoje, tá? Nós temos essa meta de falar e resolver esse desafio, como para muitos é, de como organizar o financeiro do escritório. Meu nome é Engenheiro Hélio Ribeiro, sou um dos criadores do Andesk e eu fundei em 2020 junto a dois colegas um escritório de projetos e hoje eu vivo também de projeto. Então estamos aqui frente a frente de projetista para projetista, quem entende as dores, que eu já passei por muita situação, muita coisa até chegar de fato a desenvolver o Andesk, a aprimorar cada vez mais os processos de gestão. Então, sem mais delongas, nossos momentos são sempre bem rápidos, diretos ao ponto. O que é que a gente vai ver hoje? A maior dificuldade de gerir as finanças de um escritório de projeto, quais são os primeiros passos, como construir um caixa forte e como manter a consistência e lucros com crescimento. No final, a gente tem sempre um bônus, tá? Se você quiser ter acesso a esse bônus, você que está assistindo depois desse vídeo, entre em contato com a nossa equipe, vamos deixar alguns links na descrição desse vídeo, tá? Para que você tenha acesso a um checklist completo dos passo a passo para você organizar o financeiro do escritório de vocês. Então, vamos lá. Qual a parte mais difícil do financeiro? E as finanças é um bicho de sete cabeças ou nós que complicamos? Eu sou da tese que é a gente que complica. Porque se você for analisar, finanças é o quê? Você tem que ganhar mais dinheiro do que perder, entre aspas. Ou seja, na sua empresa, no seu escritório, tem que entrar mais receitas do que sair. Então você tem que equilibrar isso, tá? Então, de maneira simples, só que às vezes tem alguns artimanhas, né, alguns gatilhos que você pode estar fazendo, tá? Que são detalhes, tá? Mas a gente vai discutir o passo a passo aqui. E uma das partes mais difíceis também é a falta de padrão, tá? Muitas das pessoas, né, ainda usam a conta pessoal, física, para fazer as negociações, as transações, recebe na conta pessoa física, a mesma conta que você faz os seus pagamentos da sua casa, dos seus boletos, e aí isso mistura e dá um problemão danado. Tem o PJ fake, né, que a gente vai abordar também, o PJ real, mas um ponto que eu gosto de salientar nesse slide aqui é a questão da importância da mentalidade do empresário, tá? A gente é projetista, a gente trabalha no dia a dia elaborando projeto, a gente tem essa formação, estudamos 5, 6 anos, tirando pós-graduações, especializações, mestrados, e infelizmente em lugar nenhum ensina como a gente tem que ter uma mentalidade de empresário. Então você tem que começar a desenvolver isso para que você possa de fato progredir e crescer. E se você seguir um pouco do passo a passo que a gente vai trazer aqui, com certeza já vai desenvolver bastante isso para você. A grande dificuldade, né, de um escritório de projetos é que os pagamentos não chegam conforme o esperado. Você assina um contrato hoje, fecha um contrato, às vezes tem entrada, às vezes não tem, às vezes você vai receber um parcelamento, às vezes, basicamente, você combina uma data com o cliente, mas ele se aperta ou dá uma segurada, fala, vou parar um pouquinho o projeto, tem como a gente retomar daqui a 2 meses. E dentro desse espaço, né, o dinheiro não chega e você fica preocupado, meu Deus, o que é que eu ia fazer? Eu já contava com aquele dinheiro. Então, isso é a grande dificuldade, assim, número um, se eu pudesse elencar, é os pagamentos não chegar conforme você espera. Temos também as despesas não previstas. Você não está esperando uma saída de caixa dentro da sua empresa, um pagamento que chega de surpresa, uma taxa, uma renovação de software, um computador quebrou, você tem que fazer um trâmite. Então, todas essas despesas aí, às vezes aparece um vazamento na sua estrutura, ou até mesmo pessoal também, tá? Mas basicamente, às vezes tem momentos e picos que a gente não espera esses valores acontecer, então a gente às vezes oscila entre um mês bom e um mês ruim. E de maneira mais direta, tá? Uma das maneiras de a gente equilibrar essas dores, essas dificuldades, é que é mais fácil controlar a sua empresa do que o seu cliente e até você mesmo, acredite. Ou seja, ao invés de você tentar lutar, brigar com isso, ou judicializar pagamentos,
às vezes é necessário se você estiver agindo com pessoas de má fé que querem roubar, aí de fato tem que judicializar, não tem outra forma, já que as maneiras extrajudiciais não funcionaram, tem que dar esse passo sim. Mas aqui nós estamos falando de uma boa relação com o cliente, que às vezes pede um prazo a mais, pede um parcelamento mais longo. Então é muito mais fácil você adaptar o caixa da sua empresa para conseguir atendê-lo do que você querer mudar esse cliente. Porque às vezes um concorrente pode fazer um preço até mais caro, mas ele consegue oferecer uma flexibilidade de pagamento melhor e o cliente fica muito mais satisfeito com isso, tá? Então, é melhor controlar, organizar a sua empresa, faça esse passo a passo e com certeza você vai colher muitos frutos positivos. E o que é PJ, PF real, PF fake, ou PF, PJ fake e PJ real? Por exemplo, se você misturava as contas da sua casa com a do seu negócio, a hora de você parar é hoje, tá? Então, basicamente, o dinheiro que o seu escritório fatura, ele não é seu. Nossa, Hélio, mas que coisa estranha, eu sou dono, como é que esse dinheiro não é meu? Esse dinheiro é da sua empresa. Mesmo que você ainda não tenha aí, no caso, um CNPJ ativo, cadastrado, tá? Nossa recomendação é que você divida o que é dinheiro da empresa e o que é suas contas, tá? E aquele dinheiro ali é da empresa, é do seu escritório de projetos. Então, não misture isso. Se você misturava, a hora de parar é de fato hoje e agora, tá? Abre uma conta em outro banco digital, enfim, começa a aceitar os pagamentos só através dela e todos os pagamentos você faz através só dessa conta também. E uma planta que não é regada e só se retira fruto, ela não multiplica. Então, se você quiser multiplicar, crescer, você tem que regar também e não só fazer as retiradas aí na conta da sua empresa. Então, de maneira geral, o PF é a pessoa física, não faça mais isso, mistura a conta de casa com a conta da empresa, dá um trabalho retado. PJ fake, faça aquela logozinha da sua empresa, se apresente como empresa, ou se você se apresenta com o seu nome, não tem problema, tá? Isso é só uma decisão de marketing. Mas falando em quesitos de finanças, você usa basicamente um PJ, certo? Que é um PF mascarado, que você até certo ponto isso é saudável, né? Porque tem o nosso leão, a Receita Federal, que cada vez está mais inteligente. Se você recebe muito valor em Pix, uma hora essa conta pode chegar. E é você ter uma conta apenas para a empresa. Você abre uma conta em um banco, uma instituição, que é específica para ela. E isso é uma boa prática, tá? Infelizmente, dessa maneira, às vezes você pode estar não recolhendo os impostos necessários, isso pode acarretar em multas futuras, mas é uma prática muito mais saudável, tá, do que você ter só e misturar suas contas físicas com as suas contas da empresa. E o PJ Real, a empresa é sólida, já tem CNPJ, conta bancária em nome da empresa, então realmente fica muito mais fácil de vincular, né, que tudo da empresa e não é seu. Indo em frente aqui, tá? A partir desse ponto, se você ainda tem dúvidas e se questiona, tá? Se deve dividir ou não as contas de casa com a da empresa, olha, sendo bem sincero, a partir daqui as coisas só vão fazer sentido se você fizer essa separação. Coisas pessoais, né? Domésticas das coisas da sua empresa. Senão não faz nem sentido nenhum você continuar nessa aula. Primeiro ponto, já bote isso na sua cabeça, porque senão, de fato, não tem como estruturar nada. Então, prosseguindo, né, para a parte mais ativa e mais direta, tem só um pouquinho de conceito, mas a gente vai botar em números, vai ficar muito mais fácil de você entender, tá? Então, repetindo a frase só para fixar, é muito mais fácil controlar a sua empresa do que seu cliente e até você mesmo. Então, primeiro ponto é uma dúvida muito comum. Qual o seu Prolabore? Esse é um dos pontos muito importantes que você pode primeiro fazer ele, aqui eu vou discutir tecnicamente ele, sugerir algumas coisas, tá? E depois tem a parte de estruturação dos salários, né, da empresa, dos colaboradores, as despesas operacionais também que vocês têm em funcionamento. E você pode definir o Prolabore depois dessa conta, por exemplo. É uma coisa bem tranquila de fazer. Mas se você quiser também, você consegue fazer agora, tá? Então, o primeiro passo é você analisar a receita dos últimos meses, tá? Olhar, poxa, quanto foi que minha empresa faturou? Quanto eu vendi de projeto, consultoria, RT, muita coisa aí que chega na conta, certo? Qual é a análise financeira? Ah, beleza, todo mês chegou 3 mil, chegou 10 mil, chegou 15 mil, chegou 30 mil, chegou 100 mil. Tem escritórios de todos os portos, né, que assistem, né, e estão conosco, né, nas nossas momentos de discussão da nossa comunidade.
Então, vou sempre trazer valores variados para facilitar a identificação de vocês. Então, com base nisso, você consegue montar um valor real com base nas certezas e não em picos. Porque é muito comum, você fechou um projeto, por exemplo, para arquiteto, fechou uma casa muito grande. O valor do projeto foi aqui, ó, pequenininho. Porém, você ganhou um RT quando o cliente foi lá e comprou o piso, comprou algum equipamento específico, você tem parceria com o fornecedor, ele dá uma comissão. Isso aí não é uma certeza. Nem todos os projetos que você vai fechar, você tem a certeza que o seu cliente vai contratar e adquirir aquele material naquela loja que você tem parceria. Então, deixa esse valor como extra e não coloca na conta, vai ficar muito mais fácil, tá? Então, esses contratos especiais que ocorrem raramente, faz um pico muito grande, né, dentro do faturamento, é bom às vezes você desconsiderar, tá? A não ser que você tenha uma expertise e fale, não, todo ano eu fecho uma coisa assim, certeza. Então, sem problema, você pode considerar isso. E aí, com base nisso, né, você vai, faz uma média anual, tá, desses valores, abate com as despesas, vê quanto ficou aí, né, tirando o seu salário, tá? Não coloca quanto que você tirou da empresa nesses últimos tempos. E aí, com base nisso, você vê, né, mês a mês, quanto foi o saldo. Aí você, obviamente, tente colocar um prolabore que seja abaixo desse valor, né? Mesmo que a soma, por exemplo, lucrei 3.000 em janeiro, menos 2.000 em fevereiro, fiquei com saldo de 1.000. Depois chegou março, foi um mês incrível, foi 40.000 de lucro aí, depois de pagar tudo. Aí vamos pegar só 3 meses para facilitar. Isso aí deu 41. Se você for dividir por 3, né, vai dar mais ou menos 13, 14, por exemplo, 1.000 aí de lucro todo mês, tirando, aí sem contar o valor que você retirou, certo? Então você poderia tirar até 14.000 de, por exemplo, de Prolabore, se você tiver uma empresa nessas condições. Só que, na realidade, você não pode fazer isso. Você tem que colocar um valor abaixo, para que ainda tenha caixa na sua empresa, para que ela fique saudável, não fique sempre correndo risco. Porque senão, imaginei, no mês de janeiro ficou menos 12.000 negativo, mês de fevereiro menos 15.000 negativo. Então você tem que tomar muito cuidado, tá? Para que, mesmo que num pico, você não considerar 100% ele como uma certeza. E outra pergunta é: você se contrataria por esse valor? Às vezes, muitas das vezes, a gente não se analisa, né, como um funcionário. E às vezes você faz tarefas que um colaborador faz também. Então, você se contrataria por esse valor? Seja honesto e reflita. Se não, está na hora de abaixar um pouquinho, pelo menos agora, tá? Por quê? Porque aquela visão, mesmo que seja um pouco contrastante, né? Que eu falei, não, a gente tem que ter a visão do dono do negócio. Mas em alguns momentos, principalmente na definição do Prolabore, a gente tem que se analisar como funcionário, tá? Porém, o lucro de sócio e de dono que você vai retirar após pagar todas as contas, esse saldo que vai crescendo mês a mês, em certos momentos você faz a retirada e aí, de fato, é outra conversa. Não é a conversa do dia a dia, da rotina. É aquele ponto exponencial que, poxa, ó, passou 3 meses, vou pegar esse trimestre, ó, janeiro, fevereiro, março, analisei, fiz todas as continhas, sobrou 10 mil reais de lucro na empresa. Vou tirar 5, vou deixar 5 para a empresa, e aí sim entra de fato a mentalidade do empresário. Mas no momento que você está definindo o seu Prolabore, pense com carinho, tá, nisso. E se você contrataria outra pessoa por esse valor? Por que essa pergunta? Porque em muitos cenários, né, fora da engenharia, da área de projetos, enfim, se você analisar, tem empresas que funcionam com uma pessoa sendo sócio e faz apenas uma atividade administrativa ou outra, não tem aquela ocupação operacional e não recebem prolabore. Essas pessoas vivem do lucro da empresa. Então, se você um dia almejar, quiser fazer algo nesse sentido, você tem que tomar cuidado e já pensar isso desde a concepção do seu prolabore também, porque esse é um fator importante. Então, basicamente, Prolabore, de maneira geral, é isso. Cada empresa vai ter uma realidade, então não dá para chegar aqui e bater, tem que usar esse número, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, tem que chegar e fazer conta com a sua realidade. Tem empresa de vários portos aqui, várias ambições, tem pessoas que moram em centros populacionais que o custo de vida é altíssimo, então tem pessoas que moram no interior que o custo de vida é a metade. Então, o Prolabore delas vai variar muito, até baseado na região que cada um mora, baseado no tipo de cliente que consegue atingir, diversos fatores que eu não tenho como especificar de maneira genérica. E, prosseguindo, né, você já definiu ou pensou mais ou menos, é estruturar os custos fixos, seja de salários ou de despesas operacionais recorrentes, tá? Para facilitar, para a gente entender melhor, bora pegar aqui, eu peguei uns números da internet, né, o ChatGPT montou aqui uma tabelinha aqui, basicamente, e a gente pode visualizar uma composição com base no salário mínimo, tá?
onde temos cargos aqui de coordenador ou sócio, prolabore, estagiários e assistentes, né, projetistas, enfim. A terminologia aqui você pode adaptar para a realidade de vocês, tá bom? Então, vamos analisar o cenário aqui dessa empresa hipotética. Eu pedi para o GPT montar uma empresa de médio porte, né, médio para grande porte, a depender do que vocês analisem, né, mas pelo menos médio, né? Tem escritórios que são clientes do Andesk que têm um porte bem maior que esse aqui. Então aqui tem dois sócios, dois coordenadores, né, o projetista, enfim, como eu falei, a terminologia. Eu vou usar esse aqui como Prolabore e está com um salário aqui mais alto. Temos aí também, ó, um estagiário, certo? Outro estagiário aqui em outro cargo e dois assistentes com cargas horárias distintas e valores distintos, gerando um quadro aqui salarial de 27 mil aproximadamente, tá? Que seria a estimativa que vocês vão fazer das pessoas que trabalham no seu escritório. É bem simples isso aqui, tá? Você faz essa análisezinha, uma planilhazinha, ou até no papel, fica à vontade, certo? Se você quiser, você usa o Andesk também, que facilita muito isso. E a estimativa também de custos fixos, tá? Você vai pegar aqui energia, água, aluguel, água mineral, contador, faxina, internet, marketing, anuidade do conselho, softwares, a anotação de responsabilidade técnica, RRT, compras e relacionamento, enfim. Quais são os custos que todo mês você tem certeza que você vai ter? Essa é a análise. Você não vai analisar, por exemplo, mas tal mês em específico, teve uma vez que eu gastei um dinheiro absurdo que aconteceu tanto e tanto na minha empresa. Isso não entra nessa conta. Porque o que vai nessa conta são coisas que tem certeza que vai ocorrer. Hélio, eu tenho certeza que todo ano eu pago a anuidade do conselho. Eu estou vendo aí um valor muito menor aqui, R$ 50 e 4 unidades, estou achando um valor muito pequeno, tá? É porque aqui está o valor por mês, tá? É como se fosse R$ 600 por ano, divide por 12, tá? Dá R$ 50 por mês. Então, até se você tiver um pico que é certeza que você vai ter todos os meses, você divide esse valor por 12, né? Um valor anual, e aí com base nisso você já vai conseguir estar deixando por valor mensal. Então, esses custos fixos aqui, assim como os salários estão aqui como mês a mês, aqui tem que estar como mês a mês também. Então, tudo isso vai ter que ser organizado para que fique um valor mensal, tá? E aí, prosseguindo, né, a gente viu que essa empresa em específico, aqui eu arredondei para ficar mais fácil as nossas contas, tinha 27 mil de salários e depois mais soma das despesas fixas, até as anuais é só dividir por 12, como eu falei, e dá 34 mil de custo operacional fixo no escritório. Ou seja, todo mês tem essa despesa, tá? Mas tem mês que eu não tenho isso tudo, ou então tem mês que eu gasto muito mais. Isso aqui é uma média, não é um valor real. O valor real vai ser o que você vai fazer no acompanhamento financeiro mês a mês para gerar os resultados da sua empresa. Isso aqui é um planejamento financeiro, tá? E o que é que esse número representa? Você sabe quanto tem que faturar ao mínimo por mês. Então, se você não fatura em média 34 mil por mês, e você tem esse porte de escritório que eu trouxe, você vai ter muito prejuízo. Então, isso aqui já é um balizador para saber o quê? Poxa, ó, todo mês eu tenho que ter esse valor, certo? Para pagar as contas, para eu não ficar apertado, e eu tenho que buscar, fechar todo mês esse meta de orçamento ao mínimo, tá? Que a gente não está botando imposto, não está botando lucro, tá botando só custo mesmo médio mensal. Quando você fecha esse valor, você já fechou seu Prolabore, você sabe quanto você vai receber. Então, seu salário, né, que é o seu Prolabore, já vai estar dentro disso aqui. Então, se você tem como manter esse valor, fecha sempre, por exemplo, propostas, né, e contratos mês a mês, mesmo que você não receba no mesmo mês, você vai ter um saldo positivo. Lembra que eu falei? Financeiro, mesmo que você não goste, ache chato, se você gastar menos do que você ganha, vai dar certo. E nesse caso aqui, você analisa como uma empresa. Se a sua empresa tirar menos dinheiro do que entra nela, você vai ter um saldo positivo, tá? Então, seu salário tem que estar... Por isso que a gente tem que pensar bem no Prolabore e não oscilar, deixar ele sempre fixo. Porque senão, se a gente começa a oscilar desde aqui do nosso planejamento, tudo vai dar errado, tá? Então, deixa fixo um Prolabore, deixa um Prolabore real, mesmo que seja pouco no momento. Depois a gente vê os lucros da empresa, você faz divisão, tira um dinheiro a mais a cada 3 meses, 2 meses, enfim, define a periodicidade, mas quando pensar no Prolabore, pense em algo mais real e factível, tá? Se analise como funcionário, você se contrataria por esse valor?
Então, se você já se contratou por esse valor, você sabe quanto você vai receber, sem agonia. É isso que estabelece isso também com base no seu padrão de vida e que esteja dentro da realidade da sua empresa. E também, você fazendo isso, você já tem noção de quando que você pode escalar a sua empresa, quando você pode oferecer soluções e sugestões para a sua equipe. Você está vendo, ó, meu custo é esse, eu estou ganhando todo mês X, na média está tendo uma sobrazinha todo mês sei lá, de alguns R$ 1.000. E aí com isso você pode, ó, você quer uma responsabilidade a mais, você consegue oferecer mais suporte à sua equipe também. Então, basicamente, esse número representa muita coisa, tá? E também a base para um capital de giro. Porque chega dia 31, você tem 10 mil na conta, você gasta 34 mil por mês aqui nesse escritório que a gente montou aqui. Você vai ter um déficit de 24 mil. Você vai fazer o quê? Vai pegar empréstimo? O que é que você vai fazer? Você tem que ter sempre, ó, isso, no mínimo, todo mês. E quanto eu preciso guardar de caixa? Isso aqui é o mínimo do mínimo do mínimo, certo? Que é o valor que você gasta todo mês fixo. Porque vai ter mês que você vai gastar mais, então e tem mês que você vai gastar menos. Isso aí vai ser legal. Mas no mês que gastar mais, você tem que ter mais valor. Porque você não pode ter só esse valor, tá? Então vai depender também, além disso, isso aqui é uma base que vai servir para todo tipo de escritório ou quem presta serviço que está assistindo essa aula. Mas também, quanto você precisa de guardar de caixa, vai depender de um fator muito importante. Qual o tipo de serviço que você presta? Ah, eu faço muito contrato público. Beleza, contrato público você consegue um valor por projeto às vezes muito maior. Porém, você sofre bastante com pagamento. Depende da aprovação do fiscal, depende de estar tudo certo. Às vezes o pagamento atrasa, é um ano para receber o valor que você fecha do contrato. Então você tem que segurar essa onda aí. Às vezes você tem que contratar mais gente. Você ó, anda no negativo, paga depois, ufa, respirei, ficou bem positivo. Tá? Então, se você trabalha nesse regime, né, de pagamentos que demoram muito de chegar, você precisa de um caixa muito mais gordinho para sustentar as baixas. Se você trabalha com contrato fixo de CNPJ, de empresa, de etc., né? Falando no setor privado aqui agora, no setor privado você pode ter um valor mensal, né? Tem uma parceria com um condomínio, que todo mês ele me paga um valor para avaliar projeto. Tem uma parceria com a usina, que todo ano eu faço a renovação da parte do corpo de bombeiros dele, já tem um valor fixo. Enfim, tem vários tipos de contratação, vários tipos de projeto dentro do âmbito né, das nossas áreas de arquitetura e engenharia. Então, esses contratos mais fixos, mais certos, que todo mês pinga aquele dinheirinho, sem falha, isso dá uma tranquilidade para você não precisar, talvez, de um caixa tão grande, tá? Depende da sua estratégia. Então, de maneira geral, vai depender do que você considera seguro, tá? O que é seguro para mim? Poxa, ó, isso aqui eu tenho certeza que é seguro. E do seu perfil, né? Tem gente que é mais arrojada, fala, não, poxa, todo ano eu tenho um contrato que vale por 4, 5 meses aí, o cara paga certinho, ou a cliente paga certinho. Então, tranquilo, depende de você. E um ponto muito importante é que você não precisa acertar de primeira. Faça testes e reavalie, tá? Quando a gente começou, a gente não tinha certeza de nada, a gente não tinha uma aula como essa para já dar tudo mastigado de coisas que deram certo, coisas que deram errado, o que é que você tem que fazer, que não pode misturar conta com isso, que tem que definir um prolabore coerente. Então, tinha meses que tirava um valor mais alto, tinha meses que não tirava quase nada, então gerava esse fluxo maluco no caixa da empresa, tá? Então, você não precisa acertar de primeira. Você já tem um passo a passo, você vai ajustando. Começa mais devagarzinho, bota um Prolabore lá, verifica como é que ficou o saldo no final da empresa. Ficou positivo? Está ficando muito positivo? Isso é um bom sinal. Será que você precisa aumentar o Prolabore ou talvez seja o momento de você aumentar o custo da empresa contratando mais pessoas para fazer mais serviços e também ganhar mais dinheiro também lá na frente, talvez? Você vai ter um aumento de custo, mas aos poucos você vai conseguindo pegar mais serviços, dar conta disso e entregar mais qualidade, mais área de abrangência, enfim. Então, vai tudo depender da estratégia. É a dica. Não precisa acertar de primeira. Começa hoje com o que você consegue fazer. E aí vem uma pergunta para se fazer que é muito importante. Se você não tiver nenhum cliente por daqui a 2 meses, estamos aqui em novembro nesse vídeo, no início de novembro, então até o final do ano aí, não teve mais nenhum cliente, mais nenhuma entrada nova, né? Obviamente vai chegar uns pagamentos de coisa que você já fechou. O que é que vai acontecer com o seu escritório? Fica essa reflexão, tá? Ele ia fechar, você ia pegar empréstimo, você ia demitir gente, você ia ligar para cliente que falta pagar
cobrando de maneira mais ativa, judicializando, falando que vai matar o cara se ele não pagar aquele projeto que está tudo pegando fogo no seu escritório. O que é que você vai fazer? Pode deixar nos comentários aí, pessoal, comentários sobre essas perguntas que eu estou fazendo, pode responder aí. E aí, vamos lá, para organizar o financeiro, construindo esse caixa forte, quanto eu preciso gastar, né? Já deu essa pincelada teórica bacana. Então, pelo menos de 12 ou de 3 a 12 meses sem faturamento, tá? Ou seja, de maneira mais direta. Nossos custos é 34 mil desse escritório específico que a gente fez aqui. Multiplica por 3 meses, 100 mil reais na conta, guardadinho para não mexer em nada. Se não pegar a cliente por 3 meses, vai ter como pagar as contas. Não vai ficar no vermelho. Se você tem um serviço mais arriscado, então você precisaria de um mínimo 6 meses. Então, 200 mil na conta, não se assuste, não é muito dinheiro. Fica sem fazer projeto para você ver o que é que acontece com a sua empresa. E aqui de 12 meses, né, você faz uns contratos mais atípicos, né? Tem casos, por exemplo, de pessoas que relatam que, por exemplo, fazem contratos milionários de R$ 1 milhão com órgãos públicos e seguram a onda de 6 meses sem receber, às vezes, nada. Mas quando pinga 1 milhão, opa, dá aquela... O caixa lá está em 400 mil. Até ela terminar o projeto, fica lá ó, 10 mil reais de caixa. Ou vai ó, caindo, pagando. Mas chegou no final lá, ó, pum, R$ 1 milhão. E equilibrou. Não passou por desespero. Porque se preparou para a sua realidade. E aí você pode perguntar, rapaz, de onde eu vou tirar tanto dinheiro? Do mesmo lugar que tu tira e nem percebe. Você nem percebe o tanto de dinheiro que você vai tirando da sua empresa. Se você não dividir as contas físicas do seu negócio, meu Deus do céu, eu não preciso nem falar mais nada. Tá? Mas, se você divide, você nem percebe às vezes que você vai fazendo retiradas. Ah, esse mês eu vou botar um pouquinho mais, tirar um pouquinho mais. Poxa, eu queria fazer uma viagem com a minha família, ir para aquele restaurante lá novo que abriu, que um prato é R$ 300, e eu mereço, né? Eu fechei tanta coisa esse mês, e aos pouquinhos as coisas vão indo embora, e você não constrói o seu caixa. Não estou dizendo que não é bom viajar, não é bom curtir, não é bom fazer um passeio, não é bom desfrutar do suor do seu trabalho, não é isso. Mas, acima disso, é você usar o dinheiro com responsabilidade, paciência, perseverança, porque você só vai fazer isso uma vez. Montou esse caixa aqui, acabou. Você vai precisar só reabastecer ele quando tiver mais saídas. Nesse caso público mesmo, entrou os 1 milhão lá, pronto. Abasteceu, sobrou 600 mil reais. Sobrou. Aí agora que você faz a festa, vai viajar, faz o que for. Então você pode pensar comigo aqui, tá? Se você fizer o caixa, o que é que você vai poder fazer? Você não vai ficar desesperado para pegar propostas, baixando o preço e derrubando a lucratividade. É muito recorrente, oxe, eu estou precisando dar jeito aí em 5 mil reais. Tem que pagar o povo. O pessoal aqui tá ficando chateado, já deu dia 5, dia 6 e não pingou nada na conta deles, eu tô liso. O que é que eu vou fazer? Vou pegar um serviço aqui ruim, ó, que vai troca de caixa aqui, depois eu resolvo e adio talvez outra entrega de um cliente e vamos indo em frente. Então, às vezes você faz isso, você pega um empréstimo, você faz tanta coisa, sendo que se você tivesse aquele caixa, ó, então, poxa, não foi legal esse mês, ó, tá negativo, o que é que aconteceu? Vou chegar em casa, vou abrir uma garrafa de vinho lá, vou tomar um suco, vou beber uma água com gás. Você vai falar, poxa, o que é que aconteceu esse mês? Deixa eu olhar aqui os números. Vou abrir lá o andesk.com.br. Quantas propostas eu mandei, quantas fechou, quantas horas as pessoas trabalharam esse mês na minha empresa e o que é que elas fizeram. Deixa eu dar um relatório completo aqui para saber o que é que aconteceu. Ah, beleza, a gente trabalhou em projetos que a gente não recebeu ainda o dinheiro, mas mês que vem, olha só, beleza, eu vou pagar aqui as contas, dormir, mês que vem as coisas melhoram. E você chega lá e de fato melhora, tá? Então, porque você já analisou com calma, não ficou preenchendo a sua cabeça com um serviço que às vezes não deu dinheiro para você, só deu estresse, dor de cabeça, você não entregou a qualidade que precisava e vai dando tudo errado. Então você vai dormir muito mais tranquilo ou tranquila, porque você sabe que mesmo que tudo dê errado naquele mês, você vai ter um tempo para se recompor. Então, com caixa de 3 meses, deu errado esse mês, poxa, o que é que eu posso fazer para melhorar? Você tem tempo para resolver, tá? O empresário precisa disso, de perseverança e acreditar
que o seu negócio vai dar certo. Se você errou, levanta, olha o que aconteceu de errado e reajusta. Se você não tem caixa, quebrei, vou ter que fazer outra coisa, todo mundo está fora, fecha o escritório. E aí, esse ponto importante é de não passar um desespero para a sua equipe, certo? Tirando a esperança. Se, por exemplo, acontece algo e disso você não tem um caixa para segurar a porrada que às vezes vem, é normal, os boletos chegam, você vai ficar triste, vai ficar batido, a moral da sua empresa vai cair, todas as pessoas vão perceber que o líder delas não está bem emocionalmente, né? E então vai afetar até o desempenho, tá? Então, se você tem mais, ó, tranquilidade, ó, foi um mês ruim, mas vamos dar, pode dar a volta por cima. Então, o líder tem que ser o primeiro a acreditar para não desmotivar a sua equipe. E um outro ponto é que é possível você também aumentar o seu lucro. Se você deixa esse caixa investido em uma renda fixa, obviamente de retirada diária, viu, pessoal? Isso é caixa de emergência, você não pode aplicar. Daqui a 2 anos eu vou retirar esse dinheiro, deixa esse dinheiro lá parado e não pode fazer essas retiradas. Porque esse dinheiro aí é uma reserva de emergência, né? Mais comumente falando. Então você tem que ter acesso a ele facilmente, tá? Mesmo que seja às vezes de um dia ou 2, 3 dias, enfim. Mas não pode esperar muito tempo para tirar ele, não, tá? Então, às vezes você vai ganhar 1% a mais, 3% a mais, então não. Esse é o foco dele, é uma retirada rápida. Então, hoje, por exemplo, um caixa desse de 100 mil reais aqui de 3 meses, tá? Se você deixa uma renda fixa qualquer aí, CDI, você vai ter R$ 1.000 no mínimo por mês para sua empresa. Já paga aí um colaborador, um funcionáriozinho, um estagiário, né? Melhor dizendo, né? Funcionário eu acho muito, muito difícil, mas um estagiário você consegue pagar. E aí você pode se questionar, poxa, bacana, já vou separar conta física da pessoa jurídica, vou ter a minha própria conta específica aí para os pagamentos. Já especifiquei meu Prolabore, já sei o custo fixo médio da minha empresa e já comecei a montar meu caixa com base nisso. E agora, o que é que eu faço, tá? Lembrando, a gente não falou de imposto, de lucro, de nada, a gente discutiu um pouquinho depois, né? Que eu deixei no final da aula. A hora é agora de você começar a ganhar dinheiro de verdade, tá? Porque o melhor dinheiro que você ganha na vida é o que traz tranquilidade. Basicamente, por que eu falo isso? Porque se você já fez o caixa, se você fazer a retirada da empresa, você não vai estar afetando em praticamente nada. Porque seu caixinha tá lá. Se der errado, ainda tem dinheiro. Você não faz alguma coisa por emoção, por empolgação, não. Você faz com base na realidade. Poxa, eu posso tirar, não vou prejudicar ela, não vou prejudicar a empresa, ela vai continuar crescendo e eu posso pegar esse dinheiro aqui, ó, e esse é o melhor dinheiro que com certeza você vai tirar. Experimenta aí, faz o caixa, vai ser suado, vai doer, mas quando você finalizar, rapaz, vai trazer uma alegria tão grande você fazer essa retirada. Por exemplo, tem um pessoal que às vezes mal julga isso, tá? Teve uma postagem recente que eu vi, tá? Acho que foi no Twitter, algo nesse sentido, e um rapaz comemorando que tirou R$ 3.000 na primeira retirada de lucro da empresa dele depois de 2 anos. E nos comentários, muitas pessoas estavam massacrando, falando que absurdo, melhor ser CLT, abre outro tipo de negócio, faz outra coisa. Esse negócio talvez não sirva. Por quê? Porque as pessoas estão focadas apenas no valor que está sendo mostrado ali. Mas esquece que às vezes ele já tem um Prolabore, ele já tem o valor que ele tira mensalmente, e aquilo ali veio como um extra. Imagine aí a partir de agora, a cada 3 meses, 2 meses, um mês, depende da realidade dele, ele tire 2 mil a mais. Pode ter mês que ele tire até mais, fechou um grande contrato, tirou 10 a mais. Entende? Então, às vezes você tem que ter paciência, perseverança. Tá? Ele montou o caixa dele, 2 anos aí lutando para conseguir montar o caixa. Agora é só a momento da alegria e da colheita com tranquilidade. Então vamos lá estimar o lucro, tá? Vamos prosseguir aqui. Você tem que criar as suas metas. Se a gente estava falando de um faturamento sem imposto em 34 mil, certo? Se eu jogar aqui uma margem de lucro de 25%, o faturamento sem imposto com margem de lucro, SIML, só botei umas siglas para ficar mais fácil aí de caber, para não ficar poluído, R$ 45.000 por mês de faturamento. Ah, e o escritório faturou 45 e tem um custo médio de 34. Todo mês vai ter 11 mil para armazenar de caixa ou divisão de lucro. Se a gente trabalhar com a parte de imposto, pessoal, uma mordida grande do leão, 16%. Faturamento, ao invés de ser 34, sobe para 40 mil. E o faturamento, se você botar margem de lucro em cima de 25%, também
sobe para aí aos 54 mil. Então, olha só, quando a gente coloca lucro e imposto, as metas mudam bastante, tá? Antes você pensava em 34 mil, o certo agora é você faturar 54. Lembrando, quando a gente está falando de 54 mil, a gente coloca a margem de lucro, a gente não atualiza o nosso caixa, ou seja, eu não pego 54 mil, já que eu pago 16% de imposto, e multiplico por 3, que era um caixa de 3 meses, e vai dar aí seus 160 mil reais, 162, né, se for 54. Não, a gente pode atualizar, tá? Se você paga sempre imposto, já quer ser mais conservador. Não, real, né, na verdade. Se você sempre paga imposto, não tem o que fazer, tá? Você já bota esse valor considerado também, tá? E aí o seu caixa, ao invés de ser 102 mil, seria 120, porque tem o imposto a ser considerado, tá bom? É só esses valores que às vezes a gente é bom estipular, tá? E depende da margem de lucro também, que às vezes eu quis explicar com os 34 mil para ficar mais fácil, mas a partir desse momento você faz uma bifurcação, tá? Primeiro, pago imposto ou não pago imposto? Quanto de imposto eu pago? Recalculo o meu faturamento. Beleza. A partir disso, eu já ajusto o meu caixa considerando imposto. Show de bola. E quais metas da minha empresa? Quanto que eu quero faturar por mês? Tá? Você pode botar percentagem, pode botar um valor também, sem problema algum. E aí, com base nisso, você vai calcular o faturamento ideal. Aqui, para 25%, seria um faturamento aí de 54 mil reais. Tá? Se a gente pegar uma calculadorazinha, 54 mil, opa, 54 mil. Se eu pagar 16%, eu vou só fazer a regra inversa, vírgula 84, que é 84%, que é o que sobra, né? 100% de recebimento. Sobraria os seus 45 mil, certo? Que se eu diminuo pelos meus gastos fixos, opa, aqui eu fiz besteira, 45 e 36 menos 34. Vai sobrar os 11 mil, aí que a gente tinha discutido, tá? De lucro. Para lucrar 11 mil, todo mês, eu pago 16% de imposto, meu custo fixo é 34, tenho que faturar 54 mil, não tem para onde correr, tá? Então, essa é a meta da equipe comercial aí para captação de clientes. Então, quanto tempo leva para fazer esse caixa aí dessa empresa? Faturou 45 mil, paga 34, 11 mil de lucro. Divide aí o valor do caixa, 102 por 11, 10 meses. Então, 10 mesezinho aí, ó, menos de um ano, o caixa já está pronto, rendendo R$ 1.000 aí por mês, deixando você dormir tranquilo, fazendo você ficar sossegado, tendo uma vida melhor, mais leve. Se tiver um mês ruim, você respira, tem ainda mais 2 para resolver. Tem um trimestre, né, para resolver. É bom essa analogia, né? Fazer caixa por trimestre é legal, por semestre, enfim, 6 meses ou anual. Depende, como eu falei, da sua realidade. E o que é que são 10 meses em 10 anos? Em 20 anos? Tem escritórios do Andesk que, nos nossos momentos, né, de bate-papo, que é sempre ao final dessas reuniões aqui, já tem 20, 25 anos de trabalho. Então, 10 meses não é nada. Ah, não consigo fazer todo mês. Não importa. Você pega um mês sim, um mês não. 2 meses sim, um mês não. Esse mês botei 2 mil, o outro botei 4 mil, o outro botei 6 mil. Depois eu não botei nada. Bacana. O que importa é ele estar crescendo. Você não, talvez não faça em 10 meses, você faça em 30 meses. Mas funcione, tá? O importante é você ter esse valor. Mas tente sempre priorizá-lo, ao invés das satisfações pessoais e prazeres momentâneos, para você finalizar de fato essa construção tranquilamente. E aí entra a pergunta: depois de 10 meses, o que é que acontece? Você vai retirar o lucro a cada 3 meses, avalia os cenários, efetua os investimentos, e se a gente analisar, ó, depois disso, esse escritório tiraria 10 mil por mês além do salário. Se fosse 2 pessoas, né, vamos botar aí que aqueles 2 lá que eram coordenadores são sócios, 5 mil reais por mês. A cada 3 meses tira 15 mil aí no bolso. Olha só. Bacana, né? Não, não é ruim, não. E uma coisa importante é investir na empresa. Ou seja, se está começando, quanto maior você. Na verdade, quanto menos tempo você tem, maior vai ser esse percentual. Às vezes você tem que investir melhor em infraestrutura física, comprar computador, invista em computador. É fácil montar um, compra na internet, 4 mil reais, você monta um bom computador para trabalhar com software, são AutoCAD, Revit. Para renderização, beleza, faz um só no escritório que só renderiza, investe 7, 8 mil. É tranquilo fazer isso, pode mandar até no nosso grupo da comunidade, quero comprar um computador, alguém me ajuda, a gente dá um suporte, tá? Então é simples, tá? Você está no início, investe mais, já está mais afim, já tem infraestrutura montada, você vai precisar investir
menos, tá? E o Andesk, como eu falei, ele pode ajudar muito você nisso, tá? Você está assistindo esse vídeo depois, né? Que aí depois aqui a gente tem sempre o nosso pós, nosso bate-papo, a gente discute umas coisas na prática mais intensa, mostra devagarzinho. Porque se eu for falar de tudo aqui, o vídeo vai ter 1 hora, 2 horas de duração e ninguém vai querer assistir, tá? Deixa nos comentários aí, às vezes você quer. Então, o Andesk, você pode, por exemplo, assinar um contrato, automaticamente ele já cria todos os pagamentos. Dividir Hélio em 20 vezes, vai estar lá 20 parcelas. Já vai ter uma data esperada. Já entrar com uma receita prevista na sua empresa. Ou seja, se você for lá no calendário mensal do financeiro de dezembro de 2026, vai estar lá o valor dessa parcela. E não só dela, o melhor é isso, você vai fechando contratos, vai fechando contratos, vai fechando contratos, e vai aparecendo todos esses valores lá. Então fica muito mais fácil você acompanhar, porque eu estou agora em outubro, a gente fechou agora um trimestre, e a gente lança tudo no Andesk, tá? Na nosso escritório de projetos aqui. A gente já fez o planejamento do final do ano. A gente já fez, pessoal, em outubro, consegui fazer o planejamento do final do ano. Se eu quisesse fazer antes, eu também conseguiria. Então, vocês entendem a importância desse planejamento financeiro, de você conseguir andar lado a lado, você planejar e usando a plataforma como essa facilita. Tá? Já lancei todas as minhas despesas recorrentes, ou seja, salários, todo mês está lá, uma parcelinha, menos tanto, menos tanto, menos tanto, menos tanto, menos tanto. Se eu quiser olhar a longo prazo, eu tenho essa visualização. Eu consigo saber quanto eu vou receber por mês de cada cliente, certo? E em breve, talvez a depender da data que você esteja assistindo esse vídeo, a gente já tenha um fluxo de caixa bem definido e todos esses conceitos que eu trouxe, consiga fazer isso tudo mesmo de maneira integrada, tá? Hoje a gente não tem ainda tudo, mas tem o que é suficiente para você fazer uma gestão financeira muito boa, tá? A gente vai sempre em busca do excepcional no Andesk, tá, pessoal? Então acho que com isso a gente conseguiu dar uma refrisada, tá? Aqui são perguntas que a gente faz aqui no bate-papo com toda a comunidade, ao vivo, no Google Meet, tá? Dá uma olhadinha nos links que estão aqui abaixo. Mas deixe nos comentários se você está assistindo depois desse vídeo. Como é que você faz? Essa aula te ajudou? Você consegue se enxergar como um funcionário sem perder a essência de dono? Você tem um caixa aí na sua empresa? Você faz de quantos meses? Quanto é? Se não for um valor que você não fique confortável de falar sem problema, afinal aqui a gente está aqui para conversar. O que é que você acha mais difícil de tudo que eu falei aqui? E se você consegue metrificar o tempo de cada etapa dos seus projetos com grau satisfatório de precisão? Então deixa aí nos comentários, tá? Em breve teremos o 5º encontro, 6º, 7º, 8º, 9º e vários aí, se Deus quiser, e contamos com a sua presença, seja ao vivo, se você tiver disponibilidade, geralmente são nas segundas-feiras às 19h30, ou, se você quiser, você assiste também via YouTube, mas você perde essa dinâmica bacana do tete a tete e da discussão que a gente vai ter agora.